Oi, gente, tudo bem? Aqui é Luciane Fortunato, eu sou da comunicação e marketing da Veterinária Amigo Bicho e a gente hoje vai falar com o dermatólogo veterinário Tiago Abraão. Ele daqui a pouquinho tá por aqui. E aí, se você quiser mandar sua pergunta, pode mandar pra gente, qualquer pergunta que você quiser, de repente que ele vai responder, ele vai te ajudar nessa quarentena, né? Porque muita gente tem algum tipo de dificuldade de locomoção para levar o seu animalzinho. Lógico que a gente não pode deixar o animal, esquecer o animal, não levar para atualização de vacinas e tudo mais, porque o animalzinho ele precisa desse tipo de coisa. Mas você pode contar também com vários serviços da Amigo Bicho, porque a Amigo Bicho ela tá aí já preparada, né, diante dessa, infelizmente, pandemia, a Amigo Bicho está preparada para poder cuidar do seu bichinho de estimação. E você pode cuidar do seu bichinho de estimação ou com o leva e busca da Amigo Bicho, que você liga para o WhatsApp da Amigo Bicho e pode saber mais informações. Ou então você também pode pedir para que a Amigo Bicho faça um atendimento em domicílio e você vai ter aí o seu animalzinho, seu gatinho, seu cachorrinho muito bem cuidado. Agora eu vou buscar aqui o dermatólogo veterinário Tiago Abraão. Pode escrevendo aí a sua dúvida pra gente. Manda sua dúvida pra gente que a gente logo logo já vai estar respondendo, tá bom? Só tô procurando aqui o Thiago. Se o Thiago estiver aí com a gente, puder dar um oizinho. Dá um oizinho, Thiago, pra gente. Pra eu poder te puxar aqui pra live. Ah, vamos ver se. Olha, agora sim, hein? Muito bem. Foi, Lu? Oi, tudo Oi, bem? tudo bem? E Bom, aí, tá me ouvindo a gente. direito? A luz tá boa? Eu tô tá excelente. Para você que está aí em casa nos assistindo, tá tudo bem? Tá tudo ótimo? Como é que tá? Para mim tá ótimo. É importante falar para o pessoal que está em casa que eu não sou médica veterinária, mas sou responsável da comunicação e marketing da Amigo Bicho. Meu nome é Luciane Fortunato e eu estou aqui com o Dr. Tiago Abraão, que vai falar um pouquinho aí sobre os cuidados que você tem que ter com o seu animalzinho nessa quarentena, né, Tiago? As pessoas têm muitas dúvidas nesse período. As dúvidas, eu acho que as maiores dúvidas são em relação à limpeza, né? Por causa do receio de carregar alguma coisa para casa, principalmente o vírus, né? Então, o que a gente mais recebe de dúvida dos nossos clientes é em relação à limpeza, asepsia, o que pode passar, o que não pode passar. E, e é importante porque a gente já tem visto alguns problemas em relação a isso, inclusive. O pessoal tem aplicado gel, álcool em gel nas patas, no corpo, na pele, álcool líquido, 70%, mesmo ele hidratado, não é adequado. E aí a Porque gente pode vai. causar alergia e outro tipo de problema, né? Pode ressecar, a água perde água para o meio externo, resseca, pode gerar reações locais, e não é uma coisa apropriada para a gente passar na pele deles. E tem coisas apropriadas, tem produtos que têm ação, que é chamada ação viricida, e que são bem mais apropriadas e a gente consegue mandar fazer, ou tem produto pronto também. É, E é fácil achar uma farmácia de manipulação que possa, que a gente possa ter uma receitinha e levar
e de repente a pessoa consegue comprar esse produto, ou então esse produto pronto. A Priscila Mesiano teve na semana passada falando com a gente aqui, a médica veterinária Priscila Mesiano, e ela falou que tem até um lencinho, né, umedecido, já com material pronto para desinfecção, não é isso? É uma opção, Lu. A gente pode pedir para fazer lenço manipulado com clorexidina, por exemplo, em concentrações de 2 a 3% tem uma ação boa. O que eu costumo fazer em casa com a Jerusa, que é a nossa cachorrinha que a gente adotou aí em Petrópolis, né? Para quem não conhece. A gente tem duas opções. A gente intercala. Ou a gente faz a retirada das sujeiras, assim, da patinha, a retirada mecânica da sujidade, com um lencinho úmido de bebê, neutro. E aí, depois dessa asepsia, a gente ou passa hipoclorito de sódio, a gente tem líquido preparado, que foi mandado fazer numa farmácia de manipulação veterinária. Ou a segunda opção é lavar a pata com... Aí, no caso dela, como ela é extremamente alérgica, a gente usa o sabonete líquido, o shampoo líquido dela para fazer a limpeza, deixar lá um tempo agir e depois enxágua normalmente as patinhas. Obviamente que fica um pouco mais trabalhoso, mas às vezes quando está chovendo ou quando sujou mais, acho que é melhor. Mas, de qualquer forma, no sentido de remover qualquer coisa que possa ser trazida para a nossa casa, pode ser uma coisa ou outra. Ou lavar mesmo e depois secar direitinho, ou fazer a retirada com um lenço úmido e depois a gente pode aplicar ou clorexidina a 2, 3%, ou o hipoclorito de sódio a 0,05%. Até 0,1 é seguro para eles. Tem alguns trabalhos que falam que não tem problema. E aí tem a opção de você mandar fazer em farmácia de manipulação veterinária. Algumas pessoas ainda têm dúvidas aqui. Aqui um espectador até mandou uma pergunta relacionada a isso, com relação Sim. às Covid, né? Com relação aos tipos de coronavírus. As pessoas perguntando se o novo coronavírus, né, que é o Covid-19, se ele pode infectar ou se o animal de estimação pode transmitir esse tipo de doença. Não, isso daí a gente já sabe que não são coronavírus diferentes, né? São espécies distintas, então uma coisa é deles, uma coisa é nossa, para explicar bem, assim, de forma bem resumida, né? O coronavírus deles faz sinais clínicos gastroentéricos, geralmente, e o nosso, principalmente, os sinais respiratórios. A gente tem uma vacina, algumas vacinas que têm o vírus inativado para eles, mas é a espécie deles, então não tem nada a ver com o nosso. E o nosso nada a ver com eles. O que pode acontecer é eles carrearem partículas, como uma mesa, como um celular, como qualquer superfície, partículas de vírus. Mas aí entra nessa situação de fazer asepsia, igual as nossas mãos, limpar bem, no caso deles, usar esses produtos que a gente falou, mas transmissão efetiva, eles terem infecção e transmitir para a gente, não tem nada de evidência forte hoje no mundo. Então, isso, por Agora, enquanto, não é aventado, não. o animalzinho que de repente não sai para passear, porque dizem que não é nem muito recomendável, né, sair para passear com os animais nesse período, porque a pessoa pode realmente se colocar em risco. Mas tem animais que moram em apartamento, ou outros que não fazem cocô no quintal, por exemplo, xixi e cocô no quintal, acabam tendo que dar uma voltinha rápida. Aí, nesse retorno, essa asepsia, como você orientou. Agora, os animaizinhos que fazem as suas necessidades no quintal, eles também precisam ter esse tipo de asepsia com uma certa frequência? E qual seria essa frequência? Uma vez por dia, por exemplo? Lu, eu acho que depende, eu acho que cada caso é um caso. Primeiro, falando da atividade física, né? Eu acho que também depende do tipo de animal que é, porque, por exemplo, tem cão com sobrepeso, tem cão que precisa ter uma atividade física regular. E tem cão que não consegue ser submetido a uma atividade dentro da casa. Então, nesse paciente, será que mantê-lo confinado por tanto tempo vai ser bom? Então, eu acho que a gente tem que lançar a mão do bom senso, né? Ponderar essas situações. Então, é muito comum, é óbvio que a quarentena é essencial para a gente, isso não tem que se questionar. Mas se a gente tem um cão, por exemplo, com obesidade,
e que precisa fazer atividade física ou que, como você disse, não faz as necessidades em casa de jeito nenhum, a Jerusa é assim, a gente tem que sair 3 vezes por dia, no mínimo, porque senão ela não faz nada, prende, faz cistite, enfim. A gente tem que sair. A gente se protege, faz a asepsia da mão antes, depois, a asepsia dela toda, e ela vai na rua para fazer o essencial e atividade física. E importante, sempre com uma pessoa só, não é para ir um monte de gente passear com o animal, né? Uma pessoa só para diminuir o risco e fazer todas essas medidas de controle, asepsia, limpeza. É... Acho que é isso, né? Eu sorrio quando você fala da Jerusa, porque eu Ah, tenho uma certa ligação afetiva com a Jerusa, porque a gente gravou, eu sou apresentadora também, e a gente fazia alguns quadros para o Mundo Pet. Aí eu gravei com o Tiago, e a Jerusa estava para adoção ainda não tinha ninguém, né, nenhum pretendente. Mas ela é tão amorosa, é um docinho, uma cachorrinha tão doce, né, que você sim. não resistiu. Ela agora tem Aí eu Instagram, viu? eu já vi, eu já vi. Depois eu vou passar para o pessoal aqui, para o pessoal seguir também o Tá, Instagram da Jerusa, que ela é uma gracinha. ela é. Agora, com relação à vacina, vacina é uma coisa que as pessoas também têm dúvidas, né? Será que nessa época a pessoa tem que esperar, ou será que de repente ela já pode tentar atualizar as vacinas? Eu acho que isso cabe ao veterinário responsável de cada animal, né? A gente sabe que tem vacinas que os anticorpos duram muito mais do que o período programado padrão. E aí a gente também tem que classificar o desafio ambiental que esse paciente é submetido. Então, de repente, é óbvio que isso quem vai determinar isso é o médico veterinário do animal, mas talvez para um paciente meu que não sai de casa nesse momento, que faz as necessidades em casa, que não está nessa situação de sobrepeso, obesidade, e que está um pouquinho só fora do prazo da vacina, né, o prazo teórico, eu não vou pedir que vá à clínica, se submeta a qualquer risco só para atualizar. Eu acho que é importante a gente ponderar essas situações. Então, um mês e pouquinho, eu particularmente não vejo problema. Se o paciente não tiver sendo submetido a grandes riscos, ou seja, um animal novo introduzido que foi resgatado, ou um filhote que não tem protocolo vacinal, ou pacientes que moram em casa e que eventualmente têm outros animais errantes de rua ou de vizinho que a gente não sabe a procedência. Aí sim, de repente, para esse que é submetido a um risco maior, talvez seja importante, com todas as medidas, ir até a clínica para atualizar o protocolo vacinal. Muita gente também tem dúvida com relação a outros tipos de problemas, né? Outros tipos de atualizações, como por exemplo de parasitas. Se o Sim. animalzinho ele está só no quintal, ele precisa atualizar a prevenção contra pulga, carrapato, vermifugar. Lu, isso é essencial você ter perguntado. Os meus pacientes são quase todos, ou todos, digamos, alérgicos. Então, eu não posso deixar de orientar que os seus donos façam preventivo profilático, preventivo de pulga e carrapato. E mosquito também. Isso, para mim, é uma realidade totalmente fora de contexto. Independente se fica só em casa, a gente tem que saber que tem mosquito, que eventualmente pode passar por ali. Existe uma doença que chama de oroflariose, que é transmitida por mosquito. Então, os preventivos atuam nessa prevenção também. Os pacientes alérgicos, eles não podem pensar em pegar, eu brinco, meia pulga. Então, não pode, tem que fazer preventivo. Os pacientes que moram em casa e ficam no ambiente externo, se tiver gato que visita o muro, ou se tiver vizinho com cão, carrapato sobe muro, pulga pode ser carreada pelo vento, pode a infestação das fases embrionárias fica obrigatoriamente no ambiente. Então, pode ter sim contato, o ovo eclode, vira as estruturas embrionárias até virar pulga adulta e aí infestar o animal. Ou seja, tem que ter preventivo regular, preventivo sim. Essa é uma situação que, independente da quarentena, independente do isolamento, ela não deve ser deixada de lado, não. E aí tem várias pet shops que entregam em casa, né? Não pode nem Sim, reclamar que é o tipo de comércio que está fechado, porque pet shop é considerado comércio essencial, né, para os exato. animais. Então todas as pet shops estão abertas ou entregando em casa, como é o caso da Pet Shop Amigo Bicho, que é só você entrar em contato que
o pessoal do Amigo Bicho está lá prestes a te entregar em casa. Agora, mesmo em casa, o cachorrinho só está ali no quintal, às vezes muita gente tem quintal ladrilhado, né? Já retirou até todo tipo de terra. Mesmo assim, os banhos precisam ser constantes ou pode dar um espaçamento maior? Eu acho que, mais uma vez, cada paciente é um paciente. Quem é tutor de animal alérgico sabe como o banho ajuda muito. Então, independente de estar indo à rua ou não, o banho vai continuar sendo importante, principalmente para cães com dermatite atópica. Dermatite atópica é uma doença que o que mais importa são os alérgenos que estão no ar, que estão dentro da nossa casa, principalmente ácaro da poeira. Então, o ácaro da poeira, ele obviamente se renova, o ar da rua ajuda nessa renovação, mas ele fica acumulado dentro da nossa casa. São ácaros de dentro do domicílio. Então, o banho ajuda, Lu, a hidratar a pele, a remover os alérgenos que estão em suspensão e que caem sobre a pele do animal. O banho ajuda a controlar infecções oportunistas, as infecções bacterianas e por leveduras. Então, o banho, em linhas gerais, para animal alérgico, é uma outra coisa que também não muda muito. Frequência, produtos terapêuticos, para os cães alérgicos, principalmente. Para cães que não são alérgicos e que eventualmente tomam banho ou que o banho não faz muita diferença, que o tutor não observa tanta diferença, é manter o mesmo padrão. Obviamente que se o animal vai à rua, talvez para ter certeza que está limpando a superfície corpórea, que não, para evitar a possibilidade de carregar alguma coisa para dentro de casa, aumentar a frequência de banho com produtos adequados pode ser interessante, mas só por isso mesmo. Entendi. Aquela pessoa que de repente está tendo uma dificuldade maior de ir para o banho e tosa, de levar o seu pet no banho e tosa agora, é recomendável dar banho em casa e tem alguma dica especial para essas pessoas que estão com dificuldade de levar no banho e tosa e dão banho em casa? Lu, eu acho que não dá para forçar a barra, né? Tem pessoas que estão no grupo de risco, tem pessoas que não se sentem à vontade de sair, mesmo com todas as medidas de proteção. Então, a gente ficar dizendo que é sim importante ir para o banho e tosa para essas pessoas, eu acho que na verdade nem vai funcionar, porque as pessoas não vão, porque elas não se sentem seguras. Então, para esses pacientes, eu acho que se o dono consegue fazer o banho em casa, sim, vai ser melhor. O risco vai ser reduzido. Agora, é o mesmo sistema para os animaizinhos que também precisam de medicações frequentes, né? As medicações também não devem ser interrompidas, tem que ter aquela rotina, aquela disciplina quanto à medicação, do mesmo jeito, né? Lu, esse é um ponto interessante. Eu acho que faz uma analogia muito importante com o ser humano, né? Tem se falado muito que pacientes que estão no grupo de risco, humanos hipertensos, diabéticos, que determinadas medicações podem fazer mal se eventualmente eles adquirirem o vírus. Mas isso, com certeza, não gera necessidade de suspender as medicações. Muito pelo contrário, né? Os pacientes precisam estar estáveis, tanto os seres humanos, das suas respectivas doenças crônicas, quanto os cães. Então, nada disso, não tem que suspender absolutamente nenhuma medicação. Os meus pacientes alérgicos que fazem uso de medicação oral, qualquer dúvida que eles tenham, eles entram em contato comigo, a gente ajusta uma coisa ou outra, manda foto. Para os que entram em crise efetiva e que não podem ir à clínica, a gente tenta ajudar até onde pode. Mas suspender não é uma medida alternativa. Tá? Tem que se comunicar com o médico veterinário responsável. Tem alguns pacientes que usam medicação injetável na clínica, com uma frequência regular, a cada 3, 4 semanas. Esses pacientes, eu geralmente tenho dado duas alternativas, ou mudar para medicação oral durante o período de quarentena, ou se a pessoa se sentir segura, não for do grupo de risco, e tomando todas as medidas de ir à clínica e ao voltar, e sim fazer as medicações de controle dentro dessas situações aí. Existem pacientes que fazem imunoterapia para alergia, vacina para alergia. Esses pacientes, a gente tem dado duas opções, ou vão à clínica nessa situação aí que eu disse, com os cuidados, ou a gente eventualmente solicita que um auxiliar vá até a clínica
até a casa do tutor, só para administrar a vacina programada, com todos os cuidados. O profissional vai de máscara, capote, enfim, luva, e aí faz a vacina, e como é mensalmente, a frequência é muito reduzida. Então é importante isso, sim, não é para ninguém suspender medicação nenhuma. Qualquer dúvida, entre em contato com o veterinário responsável, e aí sempre tem um jeito para dar, não tem que se desesperar, não. É importante ressaltar que, apesar da pandemia, os animaizinhos continuam adoecendo e os tratamentos continuam sendo necessários, né? Então, assim, a doença não espera a pandemia passar, né? Então, se a pessoa, de repente, quiser esperar junto com a quarentena, pode estar colocando aí a vida do animal em risco, né? Exato. Agora, Muito, deixa eu te muito falar. importante isso, porque a gente tem visto, não com tanta frequência, mas a gente já tem visto cães e gatos que estão adoecendo e as pessoas, óbvio que não de má fé, mas vão meio que forçando uma barra, protelando para não levar à clínica, para não se expor, mas é muito importante falar com o médico veterinário, porque se o médico veterinário, junto com as informações que o tutor vai ceder, julgar que tem que ir à clínica, gente, tem que ir à clínica. Porque se você ama o seu animal, como é que você vai deixar ele ficar doente, padecer em casa, tomando todos os cuidados para ele ser submetido ao tratamento? Não tem como, tem que ir à clínica, em algumas situações. E essa época é uma época que a gente vê como é importante a presença do animalzinho, né? Do cachorrinho, do Sim, gatinho. Tem muita gente em isolamento sozinha, né? sim. E a presença desses animais é uma forma de terapia, uma forma de companhia. Muita gente passou Páscoa só com seus animais, então é preciso deixar os bichinhos realmente com a saúde em dia, porque a gente sabe como eles fazem falta, né? Agora, uma outra coisa que é importante falar também, a gente sabe que o Conselho Federal de Medicina autorizou o teleatendimento nesse período aí de pandemia, para que as pessoas que tenham algum tipo de problema de saúde possam se comunicar com o seu médico, fazer consultas online. Quanto à medicina veterinária, como é que isso está sendo tratado? E, assim, o que poderia ser feito de com uma ajuda remota, com uma consulta remota ou não? Luiz, é muito importante você falar sobre isso também, porque a gente tem sido cobrado por algumas pessoas em função da gente não poder fazer telemedicina na medicina veterinária. Não é autorizado pelo nosso Conselho Federal. Existe, até onde eu sei, uma emenda no Senado rolando, mas que não foi autorizado ainda, não foi apreciado pelo Conselho, e até então a gente não pode fazer telemedicina. O que a gente faz é auxiliar os nossos tutores quando a gente já atendeu o animal. Ou seja, a gente consegue orientar, a gente consegue ajudar, partindo do princípio que a gente já examinou o animal. Então, isso não é uma telemedicina primária. E é isso que é realmente proibido. A gente não pode cobrar nenhum honorário por essa ajuda, a gente não pode fazer a telemedicina primária. E é isso, ajudar, auxiliar, e geralmente a gente consegue. Não tem grandes dificuldades em relação a isso. Agora, tem algum tipo de patologia que seja impossível fazer esse tipo de ajuda, mesmo você já conhecendo o animal, mesmo o animal sendo seu paciente constante? Sim, Lu, tem algumas. Por exemplo, é muito comum a gente ter um paciente que tem um problema crônico de pele, como, por exemplo, a dermatite atópica, e a partir desse momento de quarentena ele adquiriu um outro problema que não necessariamente tem relação com a dermatite atópica. Então, por exemplo, um paciente tem dermatite atópica, mas ele acabou adquirindo esporotricose, um cão. Ou seja, um gato foi lá, arranhou ele, um gato infectado, e o cão passou a ter uma lesão sugestiva de esporotricose. A gente tem que fazer o diagnóstico dessa doença, porque essas lesões que são sugestivas de, por exemplo, esporotricose, podem ser outras coisas. E como a gente faz o diagnóstico? Geralmente no cão, por procedimento de biópsia. A gente tem que tirar fragmento cirúrgico e encaminhar para exame histopatológico e cultura tecidual. Isso a gente, obviamente, não tem como fazer por telefone, né?
nem como com um auxiliar indo, nem no domicílio. Tem que ir à clínica, ou seja, é uma situação que realmente inviabiliza esse auxílio via telefone, mesmo que a gente já conheça o animal. E outra coisa importante, Lu, já que a gente está falando de auxílio remoto, é em relação às zoonoses. As zoonoses são doenças que são transmissíveis do animal para o ser humano e vice-versa. O ser humano também pode transmitir coisas para os animais, doenças. E é muito importante nesse momento que nenhuma pessoa adquira uma doença extra, né? Imagina uma pessoa que está em quarentena com todas as restrições, com todos os cuidados, adquirir escabiose, sarna, ou adquirir a esporotricose, ou adquirir micoses superficiais que seja. Isso vai criar um problema extra, mesmo que seja uma doença mais tranquila, mais superficial, mais fácil de resolver. É muito o que você falou, as pessoas já estão muito sensibilizadas com toda a situação, de ficar de forma mandatória em casa, de não conseguir ver parentes, as pessoas mais idosas, os netos, os filhos, e aí ainda com um problema extra, é uma situação complicada. Então, alguns cães e gatos que têm alguma suspeita, algum risco de ter alguma doença que possa ser transmissível, é importante que o veterinário avalie presencialmente. Então, zoonose, as doenças de pele profundas, no meu caso, as doenças que submetem o animal a qualquer risco maior, insuficiência respiratória, os pacientes com doença no coração, as cardiopatias de base, e várias outras, né? Os pacientes que têm problemas oftalmológicos e que podem ter a visão comprometida se não vir logo um veterinário especializado em oftalmologia. Então, assim, a gente tem que ponderar e eu acho que a grande mensagem, Lu, é se comunicar com o médico veterinário. Hoje em dia, com o WhatsApp, com o Instagram, com tudo que a gente tem aí para divulgar o nosso trabalho, a gente também ajuda os nossos tutores. Então, é se comunicar, não tem dificuldade nenhuma em se comunicar. Se não for exatamente com contato particular, com a clínica, através da clínica com o veterinário. Então, isso é muito fácil de fazer, a gente faz com muito prazer. Então, é se comunicar. Eu estou colocando aí o WhatsApp da Clínica Amigo Bicho, que é importante para o pessoal que está em casa saber, né, que assim é o melhor contato que se tem. Se tiver alguma dúvida relacionada até ao que foi conversado aqui, qual o dia de atendimento do Dr. Tiago, é só entrar em contato, fazer o agendamento, né? Tiago, você está atendendo normalmente aqui no Amigo Bicho, então é só entrar em contato e agendar lá Sim. com o pessoal da recepção e que o Dr. Tiago tá aí à disposição para poder atender o seu bichinho, cachorrinho, gatinho e tudo mais. E é importante dizer também para você que está em quarentena, não é recomendável que idosos levem animais nas clínicas veterinárias, pessoas com comorbidades, crianças, né? Que é importante que vá só uma pessoa, se for levar o animal, vai só uma pessoa da família levar o animal. E se você não quiser sofrer esse tipo de exposição, de ter que levar o animalzinho, a Clínica Veterinária Amigo Bicho, ela busca o seu animal em casa, busca e leva de volta. E você vai poder fazer o atendimento, você pode acompanhar o atendimento do seu animalzinho, ou por telefone, ou por vídeo. Então, você não precisa estar na consulta presencialmente, mas você vai estar na consulta de uma maneira online, que é esse serviço aí de leva e busca da Clínica Amigo Bicho. E é só você entrar em contato também com o WhatsApp, que é 99287-3611. Ou também pode solicitar o atendimento de taxidog e atendimento em domicílio. Quer falar mais alguma coisa? Ó, tem um monte de gente mandando recado para você, Tiago. Patrícia Dutra. Tiago é top. A Patrícia é uma querida. Uma galera aqui falando bem de você. Que Aqui bom. muita gente dando joinha, pessoas que te conhecem, pessoas que conhecem o seu atendimento e que gostam muito, assim, né? Pelo carinho que você apresenta com os animaizinhos. De novo, a Patrícia falou assim, competente e atencioso. Que bom. Uma galera aqui mandando recado, dando joinha, adoro. Muita gente mandando um abraço e um carinho para você que está aí nos atendendo de casa. Hoje você está em casa?
Hoje eu estou em casa, Lu. Hoje eu tirei o dia para ficar em casa. Agora, como é que é para você, como médico veterinário, essa rotina de estar trabalhando, né? Porque muita gente está podendo trabalhar de maneira home office, outras pessoas, infelizmente, foram desligadas dos seus empregos, né? Dos seus trabalhos, mas os profissionais de saúde continuam, né? Os profissionais veterinários continuam, porque, como a gente falou, o animalzinho, a doença não espera no animalzinho, né? Então, o médico veterinário continua atendendo. E como é que é essa rotina para você? Qual é o teu protocolo? Lu, o protocolo é, assim, na minha concepção, e eu sigo muito o que a OMS diz, que é basicamente o distanciamento social e a utilização de higiene, muita higiene das mãos, principalmente com água e sabão, e, obviamente, utilizando álcool e gel em alguma situação que você não consiga fazer a limpeza, tem sido dessa forma. Asepsia, eu chego na clínica, a primeira coisa que eu faço é limpar as mãos, lavar as mãos por bastante tempo, todos os dedos, os antebraços, que são importantes serem limpos também. E aí, a partir disso, eu faço a asepsia de todo o consultório, apesar de já terem feito, geralmente eles estão fazendo também de forma mais intensiva. Eu limpo o laptop ou o computador desktop, o teclado, com álcool isopropílico, o mouse, faço a asepsia da mesa de atendimento, me certifico que o chão foi limpo, que passaram um desinfetante, qualquer um desses produtos que tem efeito. E a partir disso, tem duas opções. Ou a gente chama o cliente e deixa a cadeira bastante afastada da gente, 2 metros ou até mais, nos consultórios grandes, e a anamnese é feita de forma tradicional, dessa maneira, ou a gente pede, se o cliente preferir se sentir mais seguro, que ele fique no ambiente externo da clínica, um auxiliar com toda a paramentação pega o paciente, a gente examina, depois devolve com a receita, com as orientações. E se tiver alguma dúvida nesse meio, a gente se comunica pelo WhatsApp mesmo. Isso é uma situação. E a situação que o tutor quer ficar no consultório, no momento do exame físico, a gente pede para ele ficar bem afastado ou até no ambiente externo, para não ter um contato próximo entre as pessoas. E o exame físico é feito, depois ele retorna e fica afastado e a gente conversa à distância. Então, basicamente, são esses os cuidados maiores que eu, no meu entender, são os mais importantes. Agora a gente tem um decreto municipal, tanto aqui em Niterói quanto no Rio, do uso mandatório de máscara, que entra a partir de amanhã. Então, a gente tem por obrigação agora de usar dentro do recinto, porque senão é passível de multa para o estabelecimento, para a clínica. Então, tanto os tutores quanto os veterinários, auxiliares, equipe administrativa vão precisar usar. Eu acho que é uma medida auxiliar importante. A minha única ressalva em relação à máscara é o manuseio. Tem muita gente que não sabe manusear máscara, porque não são da Fica área da botando a mão saúde. toda hora, né? Pois é, e aí não faz asepsia antes de colocar a máscara, e aí às vezes não faz asepsia, ou mesmo que faça asepsia antes de se paramentar, acaba depois colocando as mãos em outras superfícies, e aí, eventualmente, para corrigir, para ajustar, coloca a mão na face. Isso eu, no meu entender, acho um pouco preocupante. Então, eu acho que é só você ir numa vendinha, num mercado, que você vai ver que as pessoas realmente não sabem como manusear. E aí depois, antes de tirar a máscara, tem que lavar as mãos de novo, pegar por aqui, pelas orelhas ou pela alça atrás. Jogou, descartou a máscara, tem que lavar as mãos de novo, porque você manuseou uma superfície que pode ter algo. Então, assim, não é tão simples calçar uma máscara, remover a máscara, descartar. Tem todo um processo para você efetivamente ter os benefícios do uso de uma barreira física, né? Mas eu acho importante para quem sabe usar. Agora, é importante dizer também que não adianta pegar uma máscara e usar o dia inteiro, né? A Exato, máscara tem um importantíssimo. período, né? A máscara fica úmida, não necessariamente por gotículas que venham externas, mas da sua própria saliva, né? Vai ficando úmida e aí, se ficar muito úmida, funciona como uma superfície de absorção de coisas, de coisas com potencial de infecção. Então, 2 horas
nas cirúrgicas no máximo, nessas convencionais, e as de pano, que infelizmente ainda não tem comprovação científica, a OMS determina que não tem comprovação científica, que seja utilizada, mas trocada com bastante frequência, né? E é o que a gente já sabe, lavar depois, passar ferro, ou imersão em hipoclorito de sódio um pouquinho mais concentrado. E é isso, Lu. Mas tem que tomar cuidado e saber manusear a máscara. Isso é o mais importante. Muito bom. É importante esclarecer também sobre essas questões, né, para quem está nos assistindo aqui, porque a gente fala muito desses paramentos todos, né, desses instrumentos todos, e muita gente não sabe nem como utilizar. E aí, não sabendo utilizar, acaba sendo a mesma coisa que não utilizar, né? Ou Então, é aumentando o importante explicar. risco, porque se você coloca muito as mãos, né? E, assim, na clínica veterinária Amigo Bicho, o uso de máscaras, luvas, já é obrigatório já desde o início da quarentena. Agora a gente está utilizando aquelas máscaras que até tem um grupo que está fazendo e doando, né? Fazendo máscara 3D, né? E imprimindo e doando. E a Amigo Bicho também já tem esse paramento, né? Esse tipo de proteção para que proteja não só os profissionais de saúde, como também o cliente que eventualmente vá lá na clínica. Olha, eu quero agradecer sua entrevista, sua conversa, Tiago. Eu conversei com o dermatólogo veterinário Tiago Abraão, o pessoal gostou muito, muitas mensagens, pessoas agradecendo. E quem quiser saber mais informações, quiser saber como pode entrar aí com um atendimento com o Dr. Tiago, é só ligar para a Clínica Veterinária Amigo Bicho ou mandar o WhatsApp para 287-99287-3611 e aí pode agendar a consulta com o médico veterinário, dermatólogo veterinário Tiago Abraão. Muito obrigada. Você quer fazer mais alguma consideração final? Lu, queria agradecer a vocês, agradecer a Amigo Bicho, que é uma grande parceira, eu acho que desde 2013. Dizer principalmente para os tutores, para eles ficarem calmos, tomarem sim todas as medidas, mas eu acho que o pânico não é nem um pouco bem-vindo, então se desesperar, ansiedade ao extremo, isso tudo pode culminar em depressão, em coisas muito ruins. Contar com os animais, porque eles são excelentes parceiros para esses momentos, eles ajudam muito. A gente está sem a Jerusinha porque ela está com uma amiga nossa que é do grupo de risco, é hipertensa, tem um pouco de depressão, então a gente deixou com ela para ela se sentir melhor. Então, óbvio que para a gente faz muita falta a presença dela, mas a gente está ajudando essa nossa amiga. Então é isso, eu acho que a mensagem é essa: se cuidem, não entrem em pânico e a gente vai passar por isso logo e contem com a gente. A mensagem maior em relação à medicina veterinária é que contem com a gente. Eu tenho o meu contato com todos os tutores da Amigo Bicho, a gente sempre passa o WhatsApp. A Patrícia que falou aí é uma querida tutora, ela sempre se comunica com a gente. E vai tudo bem, assim, mesmo que a gente não consiga ver agora, a gente vai ajudar até onde a gente puder, tá? Então essa é a mensagem, Lu. Tudo der certo, vai passar logo, né? E logo, Vai logo sim. a gente pode aí voltar para uma normalidade, para que as pessoas possam se ver, se encontrar, mas isso vai depender de quem puder ficar em casa, ficar em casa. Então, essa é também uma mensagem final. Fique em casa para que os sistemas de saúde não se sobrecarreguem. Exatamente, Lu. Muito obrigada, Obrigado dermatólogo você. veterinário Thiago Abraão, que faz parte da nossa equipe aqui da Clínica Amigo Bicho. Eu sou Luciane Fortunato, sou responsável pela comunicação e marketing da Clínica Amigo Bicho e conversei com o dermatólogo veterinário Thiago Abraão, que tirou aí algumas dúvidas para você com relação a esse período de quarentena, como cuidar do seu bichinho de estimação. Muito obrigada e semana que vem tem mais. Tchau, tchau. Beijo. Beijo.